Olá, boa noite. Boa noite. Polícia Federal pede quebra de sigilo de presidente e de ministro do TCU em investigação sobre tráfico de influência. Ex-gerente da Camargo Correia conta que pagou propina ao senador Edson Lobão quando ele era ministro de Dilma. Chuva forte provoca deslizamentos e castiga a região serrana do Rio de Janeiro. Em Petrópolis, 2 vítimas foram enterradas hoje. Várias pessoas estão desabrigadas. 35 internos fogem da Fundação Casa em São Paulo. 11 já foram recapturados. Barack Obama faz última viagem internacional como presidente americano. Na Grécia, diz que o medo dos efeitos da globalização ajudou a eleição de Donald Trump. Altamente contagioso. Estudo mostra que o vírus da Zika pode sobreviver 8 horas fora do organismo. Você acompanha essas e outras notícias após o intervalo. Até já! Se quiser dicas de Nova York, eu posso dar várias. Mas no Brasil, a minha dica é: tenha uma conta no Bradesco Prime, o meu banco. Porque lá eu tenho atendimento personalizado, consultoria de investimento e, é claro, serviços internacionais. Porque uma hora eu posso estar em um lugar. Logo depois, em outro. Bradesco Prime. Viver é Prime. Quem tem paixão por comunicação sabe muito bem qual faculdade escolher. Aquela que prioriza a formação ética e humanística, sem deixar de lado vivência e experiência. Porque não basta estar preparado para o mercado. É preciso estar pronto para a vida. Se você quer se formar e transformar o mundo, faça Casper Libero. Vestibular 2017. Inscrições abertas. Faculdade Casper Libero. Paixão por comunicação. No Todo Seu de hoje eu vou conversar com o Rogério Schecker, que é criador do movimento Vem Pra Rua. Para os problemas do coração, soluções práticas de quem entende do assunto. Então, às vezes, falta comunicar diferente. No musical, um samba de primeiríssima de uma mineirinha classe A, Corina Magalhães. Todo Seu, hoje, 10h30 da noite. Ele diz que é sem compromisso. A decolagem do maior avião do mundo foi adiada 2 vezes hoje por causa de problemas no carregamento da carga. Agora a previsão é que a aeronave siga em direção a Santiago, no Chile, daqui a pouco, às 10h30 da noite. O Antonov 225 é um avião de uma empresa ucraniana e teve o projeto idealizado ainda na antiga União Soviética. A aeronave pousou ontem à noite no aeroporto de Guarulhos, depois de fazer uma escala em Campinas. O Antonov 225 é o único em operação deste modelo no mundo e por isso chama tanta atenção, além do tamanho, é claro. Ele tem 6 turbinas, 32 rodas, são 84 metros de comprimento, 88 de uma ponta da asa à outra e pesa 175 toneladas, sem carga e sem combustível. Tem capacidade para transportar 250 toneladas. Um Boeing 747, por exemplo, tem pouco mais de 73 metros de comprimento e 68 de envergadura. Ele fica ainda mais gigantesco perto do Airbus 320, que tem 35 metros de envergadura e 37 de comprimento. Esta não é a primeira vez que o superavião passa por terras brasileiras. Em 2010, ele também pousou em Cumbica, trazendo equipamentos para a Petrobras. Adolescente morre após ser baleada por assaltante que queria levar o tênis dela e o do namorado. O homem fugiu sem roubar nada. Gabriela dos Santos, de 17 anos, tinha ido a pé até uma padaria com o namorado. Os dois já estavam bem próximos à casa dela, em Sapopemba, na zona leste da cidade, quando foram abordados por um assaltante em uma moto. O namorado contou à polícia que ele se abaixou para tirar o tênis quando ouviu o disparo. O crime aconteceu por volta de 8h30 da noite de ontem. Gabriela chegou a ser socorrida, mas não resistiu aos ferimentos e teve morte cerebral constatada no hospital. Testemunhas ouvidas aqui na delegacia disseram que o suspeito aparenta ter 19 anos, 1,80 m de altura e pele branca.
A polícia vai usar imagens de câmeras do comércio da região para tentar identificar o autor do disparo que matou a jovem. E o suspeito de matar a ex-namorada dentro do apartamento onde ela morava, na zona sul de São Paulo, ficou 2 horas escondido no edifício. O crime aconteceu na madrugada de sábado e ele continua foragido. De acordo com a polícia, Hugo Alexandre Gabrichi entrou no prédio com uma chave do estacionamento. Ainda segundo as investigações, ele tentou desligar as câmeras de segurança do edifício. Depois disso, Hugo teria subido até o 3º andar e ficado escondido por 2 horas na escada. Ele aproveitou que um entregador de bebida chegou ao local e o obrigou a tocar a campainha do apartamento. Em seguida, teria entrado no apartamento e efetuado os disparos. A ex-namorada Edna Amaralina da Silveira, de 28 anos, levou 8 tiros e morreu no hospital. O homem que estava no apartamento com ela também foi atingido e está internado. Ele corre o risco de ficar paraplégico. Edna chegou a entrar com uma medida protetiva contra o ex-namorado na Justiça de Goiás, mas o pedido foi revogado dias antes do crime, a pedido dela. 35 jovens fugiram da unidade Novo Horizonte da Fundação Casa Antiga FEBEM. A unidade fica em Guaianazes, na zona leste de São Paulo, e a fuga aconteceu à tarde. Pelo menos 50 adolescentes infratores cumpriam medida socioeducativa no local. A PM faz buscas na região. Em nota, a Corregedoria-Geral da Fundação Casa afirma que vai instaurar uma sindicância para apurar a fuga dos adolescentes. 11 já foram recapturados. Ex-gerente de Relações Institucionais da Camargo Correia, Gustavo da Costa Marques, confirma depoimento na Lava Jato e diz ter pago propina em espécie ao senador Edson Lobão, do PMDB. Na época, Lobão era ministro de Minas e Energia do governo Dilma Rousseff. Em depoimento à Polícia Federal no mês passado, o executivo da Camargo Correia disse ter omitido informações para seguir uma versão estabelecida pela empreiteira para proteger Lobão. Na nova declaração, ele admitiu ter tratado diretamente com o PMDBista sobre o pagamento de propinas. Foram 4 reuniões na casa do então ministro em Brasília entre 2011 e 2012. Em um desses encontros, no fim de 2012, Lobão teria pedido entre 600 mil e 800 mil reais. Segundo Costa Marques, o dinheiro foi providenciado por Rodrigo Brito, filho de um dos sócios da AP Energy Engenharia e Montagem, empresa que teria feito 2 contratos falsos com a Camargo Correia para repassar dinheiro a Lobão. As informações sobre Brito, apontado como operador do PMDB, também são novas. Outros delatores da Camargo já admitiram que 1% do valor do contrato da usina hidrelétrica de Belo Monte, tocado pela empresa em consórcio com Andrade Gutierrez e Odebrecht, era repassado a políticos do PT e do PMDB. Segundo eles, ao menos 2 milhões de reais foram pagos a Lobão por supostamente ter ajudado a criar o consórcio e para que não impusesse obstáculos à obra. O caso é investigado em inquérito sigiloso no Supremo e o relator é o ministro Edson Fachin. A defesa do senador Edson Lobão diz que a delação de Gustavo da Costa Marques deve ser anulada por ele ter admitido que mentiu em depoimentos supostamente orientados pela Camargo Correia. O advogado de Rodrigo Brito não quis comentar as declarações de Costa Marques porque afirmou que o caso é sigiloso. A Camargo Correia não quis se manifestar. Direto de Brasília, Josias de Souza fala sobre o significado do feriado da Proclamação da República. A República do Brasil está fazendo hoje aniversário de 127 anos. O brasileiro não sabe muito bem se é para comemorar ou para lamentar. República vem do latim res publica. É uma expressão que significa coisa pública, coisa do povo. Parece bom, mas de vez em quando a gente ainda tem a sensação de viver numa monarquia, o sistema político em que só uma pessoa usa a coroa, o manto e o cetro. Até ontem era o Eduardo Cunha, hoje quem ocupa o trono é Renan Calheiros. Numa república todos são iguais perante a lei, mas na maioria das vezes a lei que prevalece no Brasil é a lei da selva, que autoriza o mais forte a engolir o mais fraco. No Brasil a monarquia acabou numa festa, o baile da Ilha Fiscal. Esse baile que reuniu a aristocracia do Império uma semana antes da virada do regime é apontado por muitos historiadores como símbolo da derrocada da monarquia. De fato, a monarquia brasileira acabou ali,
Mas muita gente acredita que o que tomou conta do país foi o baile, não a república. Não há dúvida de que a república é superior à monarquia. Pelo menos o povo não tem que sustentar eternamente as mordomias de um governante com sua família real e o séquito de bajuladores. Na república existe a alternância de poder. O grupo palaciano que dá as cartas é trocado periodicamente, exceto pelo PMDB, que no Brasil continua, seja qual for o governo. Então, devemos aproveitar o resto de feriado para comemorar ou para lamentar? Você decide. Boa noite. O presidente da República, Michel Temer, do PMDB, disse que uma eventual prisão do ex-presidente Lula pode causar um clima de instabilidade no país. Temer participou ontem do programa Roda Viva da TV Cultura. Por mais que você faça, por mais que eu esteja descrevendo aqui com abundância o que o governo está fazendo para preservar a indeniidade, a integridade do país, da economia, das relações sociais, surge uma noticiazinha qualquer, isto cria uma instabilidade, não é verdade? Tanto que muitas vezes diz o Temer, você está com azar, que de vez em quando surge uma notícia aí de ministro, não sei do quê, não é? E isto cria uma instabilidade no governo. Imagine, digo eu, a hipótese, mera hipótese, né? Claro. De uma prisão do Lula, né? É um ex-presidente, foi presidente 2 vezes, pode criar problemas, eu não tenho dúvida disso. Temer disse ainda que não tem preocupação com uma eventual cassação de seu mandato por ordem do Tribunal Superior Eleitoral. O TSE está analisando e investigando denúncia de que a chapa Dilma Temer cometeu abuso de poder econômico e usou dinheiro de desvios da Petrobras na campanha presidencial de 2014. No TSE eu não tenho preocupação. Se um dia o TSE lá para frente, Eliane, dizer, olha, o Temer tem que sair, é claro, primeiro, convenhamos, tem recursos e mais recursos que você pode interpor, não só no Tribunal Superior Eleitoral, como igualmente no Supremo Tribunal Federal. De fora a parte, a circunstância que eu tenho sustentado com muita ênfase, não porque acredite politicamente, mas acredito juridicamente, pelo exame que fiz do texto constitucional e pelo exame que muitos fizeram, que são figuras apartadas, a figura do presidente da República, da figura do vice-presidente da República. Foram enterradas hoje as 2 vítimas da forte chuva que castiga a região serrana do Rio de Janeiro e a Baixada Fluminense desde sábado à noite. Em Petrópolis, na região serrana, os corpos de Paulo Roberto Souza, de 70 anos, e Consuelo do Carmo, de 49, foram encontrados hoje de manhã em meio aos escombros, 9 horas depois do deslizamento de terra que atingiu 5 casas no bairro Quitandinha. Cerca de 1.000 toneladas de terra e pedras deslizaram de uma encosta de 200 metros, segundo a Defesa Civil. Os deslizamentos continuaram hoje de manhã. 15 casas foram interditadas na cidade. Teresópolis e Nova Friburgo, que ficam na mesma região, também foram afetadas. Em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense, pelo menos 10 famílias ficaram desalojadas depois que deslizamentos de terra e árvores destruíram suas casas. E depois de um feriado marcado pelo tempo instável e temperaturas mais baixas, o sol finalmente deve dar as caras a partir de amanhã. Mas olha, Gabriel, isso deve durar pouco, pois segundo os meteorologistas, na quinta-feira uma frente fria deve chegar por aqui. Vamos ver a previsão para amanhã. Parece até ironia, mas agora que o feriado já está acabando, o sol volta a predominar e esquenta inclusive aqui na capital. Ainda tem chance de chuva em todas as regiões paulistas, mas de forma bem pontual e o sol brilha forte durante boa parte do dia. No norte do estado, as temperaturas chegam aos 30 graus em Franca, aos 31 em Barretos e aos 32 em São José do Rio Preto. No litoral, o tempo muda em relação a hoje e a máxima bate na casa dos 29 graus durante a tarde. Vamos ver como ficam os próximos dias aqui na capital? Olha só, para essa próxima madrugada teremos mínima de 16, mas a máxima amanhã à tarde chega aos 29 graus com chuvas pontuais só entre a tarde e a noite. Na quinta, o calor diminui um pouquinho e ainda pode chover. A máxima fica em torno dos 27 graus. E na sexta-feira o tempo vira de novo. Não esqueça o agasalho em casa porque o céu deve ficar bem nublado e esfria ao longo da tarde. A temperatura mínima de 15 graus vai ser registrada por volta das 8, 9 horas da noite.
Cientistas descobrem que o vírus da Zika pode sobreviver por até 8 horas fora do organismo e ainda ser altamente contagioso. O novo estudo também concluiu que alguns tipos de desinfetantes comuns são capazes de matar o vírus. A pesquisa foi apresentada no encontro anual da Associação Americana de Ciência Farmacêutica em Denver, nos Estados Unidos. A transmissão do vírus da Zika normalmente ocorre por meio da picada do mosquito Aedes aegypti ou por relação sexual. Agora, os pesquisadores concluíram que o vírus também pode ser transmitido por meio de seringas contaminadas ou em contato direto com feridas na pele. Barack Obama está na Grécia na última viagem como presidente dos Estados Unidos. Em Atenas, ele disse que o medo dos efeitos da globalização ajudou a eleição de Donald Trump. Obama alertou para o perigo do nacionalismo bruto por trás do Brexit, a saída do Reino Unido da União Europeia e da vitória de Donald Trump. Ele reconheceu que havia raiva e frustração na população americana e disse que é preciso dar mais atenção ao medo e à preocupação das pessoas no mundo globalizado, fatores que favorecem o surgimento de movimentos populistas em vários países. Ao lado do primeiro-ministro Alexis Tsipras, Obama declarou que a economia da Grécia precisa de espaço para voltar a crescer, disse que a austeridade sozinha não pode trazer prosperidade e defendeu um alívio da dívida grega. O presidente também falou sobre a crise dos refugiados, destacando que a comunidade internacional precisa dividir a responsabilidade com a Grécia. Ao presidente Prokopis Pavlopoulos, Obama destacou a importância de uma Europa forte e unida e ressaltou que Donald Trump garantiu a ele que apoia uma OTAN forte, diferentemente da retórica da campanha presidencial. Barack Obama fica na Grécia até amanhã, depois vai para a Alemanha e termina a viagem no Peru. O secretário-geral da Organização das Nações Unidas, Ban Ki-moon, disse hoje em Marrakech que as ações contra as mudanças climáticas não vão parar. E um grupo de professores e alunos da Faculdade Casper Libero participa da COP22 no Marrocos. Ban Ki-moon expressou esperanças de que o presidente eleito dos Estados Unidos, Donald Trump, desista do plano de abandonar um acordo global que visa diminuir a dependência do mundo dos combustíveis fósseis. O secretário da ONU disse que o que antes era impensável tornou-se inevitável, referindo-se ao Acordo de Paris, ratificado em tempo recorde e adotado formalmente por mais de 100 nações, incluindo os Estados Unidos. Ban Ki-moon também afirmou esperar que o republicano Donald Trump, eleito na semana passada, abandone a visão de que a mudança climática seria uma farsa e também a promessa de cancelar o Acordo de Paris. Hoje foi feita a foto oficial daqueles que representam as cerca de 200 nações reunidas na COP22, com o objetivo de colocar no papel de que maneira será implementado o Acordo de Paris, firmado no ano passado. Em discurso, o presidente da França, François Hollande, disse que os Estados Unidos, o segundo maior emissor do planeta, têm de respeitar os compromissos que assumiram, não apenas porque é o seu dever, mas porque é de seu próprio interesse. De Marrakech, Tatiana Ferraz para o Jornal da Gazeta. Rússia prende e acusa o ministro da Economia de corrupção. Alexei Uliukayev está em prisão domiciliar. O ministro, de 60 anos, teria exigido da direção da companhia Rosneft, gigante russa do petróleo, um suborno de $2 milhões para autorizar a compra de uma empresa estatal. Se for considerado culpado, o ministro pode receber uma pena que varia entre 8 e 15 anos de prisão. A imprensa e observatórios consideram que a prisão pode ser um acerto de contas entre clãs do Kremlin. O Liukayev é favorável a reformas de liberalização e tinha advertido para a estagnação da economia russa. Aqui no Brasil, os preços dos combustíveis não caíram nas bombas para os consumidores, mesmo após 2 reduções nas refinarias feitas pela Petrobras. Os motoristas reclamam. São R$ 70 todos os dias para abastecer o tanque. E no bolso do José Carlos, nada mudou por enquanto. Que já há uns 2 meses que vem falando que vai abaixar, que vai reduzir e só vem aumentando.
E só vem aumentando. Aí fica difícil para a gente também, né? De acordo com o levantamento semanal da Agência Nacional de Petróleo, a média do litro da gasolina em São Paulo está em R$ 3,454, cerca de 3 centavos a menos que na semana anterior. Só que o desconto esperado era de 5 centavos por litro. A estimativa foi colocada após a Petrobras anunciar no dia 8 desse mês a segunda redução no preço da gasolina do ano, dessa vez de 3,1%. Antes, em 14 de outubro, a empresa já tinha anunciado queda de 3,2%. Você, como motorista, sentiu alguma redução? Não, eu não estou sentindo nenhuma redução, não. Para nós, não atingiu nada ainda, né? Se tivesse aumentado, já tinha atingido para nós consumidores. Segundo os donos dos postos, enquanto as distribuidoras não baixarem os preços, vai ser difícil repassar o desconto para o consumidor final. Outro problema está na entre-safra da cana-de-açúcar. A alta do produto interfere no valor do álcool anidro, que por sua vez entra com 27% da composição da gasolina. O álcool anidro de agosto para cá subiu 22%. Então ele anulou completamente qualquer desconto que a Petrobras possa ter dado no preço da gasolina. As empresas distribuidoras não diminuíram o preço delas. Elas estão comprando da Petrobras mais barato, mas elas não estão vendendo para nós, varejistas, mais barato. A nova política de preços da Petrobras permite mais de um reajuste mensal. A empresa diz que mesmo após as 2 quedas de preço recentes, a margem de lucro continua acima do previsto. Se o transporte público fosse mais fácil para onde eu trabalho, eu com certeza iria de transporte público, mas não dá. E andar um pouco de pé, né? Ou de bicicleta, né? Para não gastar gasolina. Para não gastar gasolina. Polícia Federal pede a quebra dos sigilos bancário e fiscal do presidente do Tribunal de Contas da União, Haroldo Cedras, e do ministro do TCU, Raimundo Carreiro. A informação foi divulgada pela revista Época. Segundo a publicação, os pedidos foram feitos em razão das suspeitas de corrupção envolvendo a atuação do advogado Tiago Cedras, filho do presidente do TCU. De acordo com a reportagem, Cedras é acusado pelo empreiteiro Ricardo Pessoa, da UTC, de ser um intermediário de repasses para o ministro Raimundo Carreiro. Pessoa disse em delação que pagou R$1 milhão a Cedras. À revista, o advogado de Tiago Cedras afirmou que desde o início das investigações, a defesa ofereceu os dados bancários como forma de esclarecer os fatos. O ministro Haroldo Cedras nega que seja investigado. O ministro Raimundo Carreiro disse que já forneceu os sigilos bancário, fiscal e telefônico. O senador Álvaro Dias quer unir o Senado para aprovar o projeto que prevê o fim do foro privilegiado de políticos e autoridades brasileiras nas infrações penais comuns. A votação vai acontecer amanhã na Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania. Autor da proposta, Álvaro Dias, do PV do Paraná, diz não ver justificativa para a existência destas regras. Estima-se em 22 mil o número de autoridades que possuem algum privilégio de foro por conta da função que ocupam no país. E agora vamos ao comentário de política com José Neumann e Pinto. Vou lhe dar uma notícia velha e péssima. O juiz Sérgio Moro, da Lava Jato, em Curitiba, já abriu 118 processos condenatórios e condenou suspeitos e acusados a 1.216 anos, 6 meses e 1 dia. Enquanto isso, o Supremo Tribunal Federal, que julga o caso as autoridades que têm foro privilegiado, condenou 0 à esquerda, 0 à direita, nenhum. Porque todos gozam do chamado foro privilegiado. Agora eu vou lhe dar uma notícia boa. Amanhã, quarta-feira, a Comissão de Constituição e Justiça do Senado vai julgar um projeto de 2013 do senador Álvaro Dias, do PV do Paraná, que acaba com foro privilegiado para crime comum. É um absurdo, mas as autoridades no Brasil não são julgados na primeira instância por crime comum.
O projeto tem como relator o senador Randolfo Rodrigues, da Rede do Amapá, e ainda tem um longo caminho pela frente, mas já é o primeiro passo. O ideal é quando nós conseguirmos acabar de vez com esse absurdo, que é o de não repetir, não instaurar no Brasil a igualdade de todo cidadão perante a lei. Bom, eu volto aqui quinta-feira e você fica aí me esperando. Em São Paulo, uma exposição comemora os 150 anos de um clássico da literatura infantil. A mostra narra a história do livro Alice no País das Maravilhas por meio de recursos que permitem uma experiência interativa com os personagens da obra. O público recebe as boas-vindas ao universo da obra do britânico Lewis Carroll, com manuscritos e releituras feitas por vários artistas. A gente está constantemente com Alice repensando essa relação, qual é a relação entre as figuras e os diálogos, ou seja, qual a relação entre o texto e a imagem, né? E isso, ela acompanha o século XX, agora o século XXI, sendo recriado nas mais diferentes estéticas, linguagens, estilos, técnicas, enfim, eu acho que essa exposição mostra um pouco isso. Durante a exposição, as pessoas mergulham em um mundo de possibilidades e de interpretações, em que elas passam a ser Alice, a protagonista da história. É importante conhecer a história, né, para poder participar junto com ela. Eu não conhecia enquanto não era mãe, né? A gente acaba estudando depois que é mãe e eu tô achando bem interessante. Nesta sala, o público vivencia uma das experiências de Alice. Eu resolvi experimentar. A cena é a do chá, com a lebre de Márcio e o chapeleiro maluco. Eles fazem uma reflexão sobre o tempo, um problema muito comum hoje em dia. E a brincadeira de estar preso no tempo ou de ser amigo dele também foi retratada no filme Alice no País das Maravilhas, do diretor Tim Burton. As experiências tecnológicas misturadas ao clássico agradaram esta família. A questão da interatividade é bem legal mesmo, acho que envolve todo mundo, né? Todas as gerações mesmo. Então ele gostou, eu gostei, minha mãe gostou, acho que a exposição está excelente. Legal o jogo de luzes que eles têm, para parecer as coisas sempre mais realista e dá mais uma sensação de eu tô dentro da história da Alice. A mostra Experiência Alice fica em cartaz até o dia 30 deste mês no Shopping JK Iguatemi. As visitas podem ser feitas das 10 da manhã às 9 da noite e aos domingos e feriados das 11 da manhã às 7 da noite. O ingresso custa R$ 35. Crianças pagam meia entrada. Nós ficamos por aqui. Muito obrigado pela companhia. Você pode ver a edição de hoje no site do Jornal da Gazeta. Uma boa noite, a gente volta amanhã. Tchau, Tchau, Gabriel. Até amanhã. Uma ótima noite para você. Fique agora com o Ronifon no Todo Seu. Matérias especiais e comentários do universo esportivo você confere no Gazeta Esportiva. Nesta quarta, 6 da tarde. Assista agora. Todo Seu.